Maio de 2020, 2 horas da manhã. Estou em casa de quarentena sem nada para fazer. Ninguém pode sair de casa, somente eu estou acordado, sinto o medo, o caos. Preciso fazer algo para esquecer toda essa loucura. Então me lembro de O Estrangeiro, de Camus. Se eu vivi ao menos um dia, teria milhões de motivos para pensar. Sou um péssimo desenhista, eu sei. Mesmo assim, vale a pena tentar, se servir para distrair alguém melhor. A mim serviu. Pra manter seu corpo sexy. E sexo é uma coisa que interessa a todo mundo. E eu, Elizabeth Flávio, estamos no segundo a caminho de Jericoacoara, tomando uma cerveja na praia de Almofala. A caminho de Jericoacoara. A caminho de Jericoacoara. A caminho de Jericoacoara. A caminho de Jericoacoara. Eu, Elizabeth Flávia. Elizabeth Flávia. Nós três. Eu, Elizabeth Flávia. Elizabeth Flávia. Nós três. Sempre achei um saco ter que estudar. Preferia jogar futebol, andar de bicicleta, essas coisas. Meus pais, no entanto, não concordavam com minha vontade. Assim, aos 16 anos comecei a trabalhar para financiar meus sonhos. Em 1989, eu tinha um ótimo emprego como analista de sistemas em uma grande indústria de calcinhas e sutiãs, mas tudo o que eu queria era transformar todos os meus dias em uma sucessão de sábados. Isto é, gozar de um ano sabático. Então pedi demissão. Peguei o que recebi de rescisão, vendi meu Fusca e investi todo o meu dinheiro em 5 cadernetas de poupança, cada uma vencendo em cada fim de semana do mês. Um ano sabático. Era tudo o que eu queria. Todo dia eu ia para o barzinho da moda na época encontrar a galera. Botei na cabeça que dava para ir de bicicleta pela praia, pedalando na maré seca até São Paulo. Para andar de bicicleta pela praia, eu precisava comprar uma que resistisse à maresia. Em 1989, bicicletas do tipo mountain bike não eram comuns, mas já havia alguns modelos. Escolhi uma Caloi Cruiser Montana, com cubos e aros de alumínio, além de outros componentes. Tenho essa bike até hoje, nunca me deixou na mão. Livre das amarras, soltei as rédeas do meu sono. Muitas vezes troquei a noite pelo dia. Pedalava cerca de 6 horas por dia para me preparar para a viagem. Saía de madrugada para aproveitar a cidade vazia. Ainda hoje me lembro da sensação de liberdade ao descer a ladeira da AV. Barão de Estudarte às 2 horas da manhã. Para concretizar a ideia de ir de bicicleta pela praia até São Paulo, resolvi fazer um teste. Ir até a praia do Iguape, cerca de 50 quilômetros de Fortaleza. Saí de casa às 10 horas da manhã, peguei a Avenida Santos Dumont e alcancei a Praia do Futuro na altura da Praça 31 de Março. Daí saí pedalando pela praia na direção do Iguape. A maré estava bem seca como previsto. O que não contava era com o vento contrário. Cheguei no Iguape tipo 17 horas, no maior sufoco. Voltei pelo asfalto e cheguei em casa de noite. Quando percebi que não dava para pedalar contra o vento, resolvi baixar a bola e ir na direção contrária, rumo a Jericoacoara. Estudei os mapas e calculei uma distância entre 300 e 400 quilômetros de Fortaleza a Jeri. Aproveitando as marés da lua cheia, teria de 4 a 5 horas para pedalar por dia. Poderia pedalar até 80 quilômetros por dia, e assim chegar em 5 dias em Jeri. Planejei dormir em Paracuru, Mundaú, Icaraí de Amontada, Acaraú e finalmente Jeri. Importa dizer que convidei alguns amigos para ir comigo, mas ninguém aceitou. Nessa época, já tinha experiência de viajar pela praia, pois já havia ido a pé pela praia com uns amigos de Fortaleza até Tibau do Norte, no Rio Grande do Norte. Planejei levar pouca bagagem e algum dinheiro para pagar alimentação, pousadas e outras eventualidades. Comprei uma garupa para a bicicleta e elásticos de moto para amarrar a mochila com minha bagagem. Tendo em vista que a maré seca na lua cheia na região do Ceará sempre acontece entre 10 e 11 horas da manhã, marquei de sair às 8 horas do dia anterior da lua cheia de abril de 1989. Não avisei ninguém, nem mesmo meus pais, pois não queria deixá-los preocupados.
Um dia antes da lua cheia de abril de 1989, acordei mais cedo que de costume. Tomei um café reforçado, amarrei minha mochila na garupa da bicicleta e saí de casa por volta das 8 horas da manhã. Nessa época, eu dividia um apartamento com um amigo na Varjota. Segui rumo à praia de Iracema, alcancei a Avenida Leste-Oeste e atravessei, não sem receio, o Pirambu. Cheguei na Barra do Ceará e cruzei o rio de barco, mediante uma paga, é claro. A ponte só seria construída cerca de 10 anos depois. Assim que o barco me deixou na margem oposta do rio Ceará, cuidei de sair rápido dali, porque sabia que era uma região perigosa, como ainda hoje é. Peguei uma estradinha de terra, rumo a Iparana, onde pretendia descer para a praia. Quando me senti seguro, parei para registrar o momento com uma máquina fotográfica que havia comprado especialmente para a viagem. Era uma máquina do tipo Love da Kodak, muito comum nos anos 80. Descartável. Depois de revelar o filme, você recebia outra inteiramente nova. Fiz isso porque já havia perdido várias máquinas fotográficas nas minhas andanças pela praia, por causa da maresia. Contudo, não consegui bater nem a primeira foto, pois, infelizmente, a máquina estava quebrada. Me livrei dela na primeira lixeira que encontrei no caminho e segui para a praia, acreditando que as imagens daquela viagem maravilhosa iriam ficar guardadas para sempre na minha memória. Nunca imaginei que mais de 30 anos depois, em 2020, iria registrar aquelas recordações por meio desses mal desenhados quadrinhos. São elas que, em plena pandemia do coronavírus, me trazem alívio para a opressão desses tempos horríveis que vivemos. Depois de pegar a praia em Iparana, a viagem foi rápida. A maré estava bem seca e o vento a favor. Passei pelas praias do Pacheco, Icaraí, Tabuba e Cumbuco, e logo alcancei a barra do rio Cauípe. Não sabia quão fundo estava o rio. Por isso, desci da bicicleta e atravessei para avaliar a condição. Vi que dava para atravessar. Na verdade, na parte mais funda, a água batia na minha cintura. Mesmo assim, voltei e desamarrei minha mochila da garupa para levá-la primeiro, pois não queria molhar minha bagagem. Depois voltei e carreguei minha bicicleta. Deu um trabalho danado e perdi um bom tempo para fazer tudo isso. Mal sabia que iria repetir essa operação trabalhosa muitas vezes na viagem. Cheguei no Pecém por volta das 13h30. Estava com fome, mas não queria comer nada pesado para poder continuar a viagem. Então pensei em tomar uma abacatada, pois era a época dessa fruta. Avistei uma mercearia muito simples na entrada da cidade e me dirigi para lá. Entrei e perguntei para o dono se tinha abacatada, mas ele me disse que só tinha suco de abacate. Quando provei, percebi que era abacatada feita com leite e açúcar. Como era muito barato, tomei logo 3 ou 4 copos, não lembro direito. Só sei é que saí de lá de bucho cheio, pronto para pedalar até Paracuru. Cheguei em Paracuru por volta das 17 horas, depois de passar pela Taíba e atravessar um pequeno rio na localidade de Silpé. Cheguei mais tarde do que esperava, porque no final tive de empurrar a bicicleta já que a maré estava cheia e não dava para pedalar na areia fofa. Consegui uma pousada simples para passar a noite. Estava cansado e com fome, mas precisava limpar a bicicleta, toda suja de areia e sal. Comprei querosene na primeira loja que encontrei e fiz o serviço na calçada da pousada. Depois, comi e apaguei. No dia seguinte, acordei cedo às 8 horas da manhã. Sempre gostei de dormir até mais tarde, e por isso, levantar da cama naquele horário não era exatamente o meu costume. Mas estava decidido a aproveitar a maré seca, que naquele dia seria por volta das 11 horas para pedalar rumo ao meu objetivo seguinte, a praia de Mundaú, onde pretendia dormir. Além disso, sabia que teria pela frente o rio Curu, cuja barra fica logo após Paracuru. Abril é época de chuvas no Ceará e o rio devia estar cheio, mas imaginava poder passar a val, afinal a maré estava bem seca. Tomei café na pousada, paguei a despesa, arrumei a bagagem e segui para a praia.
Rapidamente cheguei no rio Curu. Procurei atravessar, mas vi que não dava. O rio era profundo e a correnteza muito forte. Procurei avistar algum barco para a travessia, mas não havia nada. Só o rio e o areal. Bateu um desespero. O rio Curu parecia um obstáculo intransponível. Podia voltar para Paracuru e pegar a estrada para a praia da Lagoinha, passando por Paraipaba, pois conhecia o caminho. Mas aí perdia a graça, pois a proposta era seguir de bicicleta pela praia. Resolvi explorar as imediações para ver se encontrava alguém que me ajudasse na travessia. Depois de andar por algum tempo, encontrei um rapazote que preparava um pequeno bote para sair para pescar. Pensei que, tendo em vista a precariedade da embarcação, ele iria me ajudar mediante o pagamento de uma pequena quantia. Que nada. Acabei morrendo com uma boa grana para poder fazer a travessia. Não foi barato, mas valeu. Depois de atravessar o rio Curu, enfrentei alguma dificuldade antes de chegar na Lagoinha, primeira praia depois de Paracuru. Havia uma floração de pedras e precisei empurrar a bicicleta por algum tempo. Depois, fluiu tranquilo. Cruzei a barra do rio Trairi com facilidade, pois a maré estava bem seca. Não havia ninguém e parei um pouco para contemplar aquele lugar incrível. Continuei a pedalar e passei pelas praias de Guajiru, Flecheiras, Emboaca e finalmente Mundaú. Cheguei e consegui uma pousada perto da praia. Limpei a bike e fui comer. À noite, a lua estava linda e resolvi ir até a praia para fumar. Por coincidência, encontrei um conhecido meu de Fortaleza. Contei sobre minha aventura, mas acho que ele não acreditou. Não vou revelar seu nome. Primeiro, porque acho que ele não lembra. Segundo, porque ele tinha, na época, um apelido um tanto quanto chulo. Não quero ofender meus leitores. O terceiro dia de viagem começou tranquilo. Atravessei facilmente o rio Mundaú, pois, embora fundo, havia ali barcas para transportar automóveis, quanto mais bicicletas. A maré estava bem seca, e logo cheguei na baleia. Não levava mantimentos comigo, nem água, pois essas coisas pesam bastante e ocupam espaço. Além disso, sabia por experiência própria que sempre haveria povoados no caminho onde poderia me abastecer. Por isso não parei na baleia e continuei pedalando. Depois de algum tempo, nada de povoação, só praias e dunas. Até que avistei umas casinhas em cima de um pequeno morro. Era a Praia dos Apiques, da qual nunca tinha ouvido falar. Empurrei a bicicleta morro acima e me dirigi para uma bodega. Quando vi a geladeira, achei que ia tomar um refri gelado. Mas o dono me disse que a geladeira só servia para guardar os produtos. Mesmo assim, pedi um Crush, um refrigerante muito comum na época. Foi certamente o primeiro e único Crush quente que bebi na vida. O que não se faz por uma boa dose de açúcar. Depois de Apiques, passei pela praia de Caetanos ou Sabiaguaba, e rapidamente cheguei em Icaraizinho de Amontada, onde planejava dormir. Mas era cedo e a maré estava bem seca. Então resolvi prosseguir, mesmo sabendo que teria de atravessar dois grandes rios, o Aracatiaçu e o Aracatimirim. Encontrei um pescador e resolvi perguntar como fazer para atravessar o primeiro rio. Agradeci ao pescador e pedalei rápido para chegar na boca do rio antes do barco. Na margem, acenei para eles e, de fato, os pescadores mudaram o rumo para me ajudar. O rio Aracatiaçu é largo e profundo, e nunca conseguiria atravessar sem aquela ajuda. Pegaram minha bicicleta e puseram no barco. Com alguma dificuldade, embarquei também. Achei que ia morrer com uma boa grana, mas não cobraram nada, não era o negócio deles. Aqueles homens estavam voltando para casa depois de uma labuta cansativa, mas não hesitaram em me ajudar. Presto aqui minha homenagem a eles, almas simples e mais grandiosas que a maioria dos maiorais. Depois que os pescadores me deixaram na margem oposta do Aracatiaçu, lembro que enfrentei certa dificuldade para vencer a distância até o outro rio, o Aracatimirim, por causa da areia fofa.
Contudo, atravessei o rio com facilidade, porque do outro lado era o porto de Torrões e havia muitos barcos. Tive que pagar uma certa quantia, mas às 17 horas estava em Torrões. Senti o clima pesado por causa do cheiro de cachaça no ar. Achei que eram os pescadores que acabavam de chegar do mar e festejavam. Procurei uma pousada, mas ela não era nada convidativa. Assim, apesar da hora, decidi seguir pela praia até a Almofala, que sabia estar próxima. Mal saí de Torrões pela praia em direção à Almofala, e me deparei com um braço de mar. Sabia que não era um rio, pois não há rios entre essas duas praias. Mas já estava escuro e não quis arriscar, mesmo porque podia haver outros obstáculos. Assim, decidi voltar para Torres e procurar uma alternativa. Oh, mais um dia encontro você bebendo. Nunca imaginei que você fosse alcoólatra. Retornei a Torrões, mas estava decidido a dormir em Almofala. Claro que havia um caminho que ligava as duas praias, mas eu não sabia qual era. Então procurei alguém de bicicleta que conhecesse a estrada e propus que me levasse até Almofala, mediante um pagamento. Um rapaz que não lembro o nome aceitou a empreitada. Saímos os dois de bicicleta, ele na frente para me mostrar o caminho. A noite havia caído, e em certos trechos, o caminho adentrava uma mata fechada, parcamente iluminada pela luz da lua. Um cenário de filme de terror. Não sei quanto tempo durou o percurso, mas para mim pareceu uma eternidade. Chegamos em Almofala por volta das 20 horas. Apesar de cansado, não pude deixar de notar a beleza da pequena igreja que havia na entrada da cidade. Meu guia me explicou que aquela igreja fora soterrada por uma duna móvel no final do século XIX. Depois de 50 anos mais ou menos, ela reapareceu. Uma maravilha. Annus ebrium Dominus non habiti. Não havia pousadas em Almofala, e meu guia me levou à casa de uma senhora que hospedava viajantes solitários como eu. Muitos anos mais tarde, uma de minhas irmãs resolveu conhecer a Almofala e, por coincidência, se hospedou na casa da mesma senhora que havia me abrigado. Conversando com minha irmã, aquela senhora notou a semelhança dela comigo. No dia seguinte, às 10 horas, já estava na praia. Logo de início, me deparei com um rio que não dava para atravessar por causa da maré. Tive de pedir ajuda, mediante pagamento. Naquele tempo, tudo era mais difícil porque não havia Google Maps. Na frente era o rio Aracati. Eu sabia, mas não imaginava que suas várzeas se estendiam até Almofala. A maré estava secando, então dava para seguir na planície empurrando ou carregando a bike. Cansado de tanto empurrar e carregar a bicicleta, peguei uma picada que havia entre o mangue. A picada virou caminho, e logo eu estava na estrada de Itarema rumo a Acaraú. Na estrada avistei um sertanejo, um tipo forte, espadaúdo. Ele andava devagar e olhava fixamente para mim. Resolvi parar e pedir informações. Perguntei se estava no caminho certo de Acaraú, e ele me respondeu que sim. Depois me perguntou de onde eu vinha, e quando disse que vinha de Fortaleza de bicicleta, ele me deu, com aquelas mãos fortes de matuto acostumado a enxadas, uma mãozada no meu ombro e me disse: "Larga de ser mentiroso, tem vergonha, não? Mentir desse jeito?" Com medo, me desvencilhei dele o mais rápido que pude. Mas confesso que guardo uma mágoa desse episódio. Aquele sertanejo não acreditou em mim. Cheguei em Acaraú por volta das 15 horas. Alguém da cidade me informou que havia barqueiros para atravessar o rio. Do outro lado, a cidade de Cruz. Achei que valia a pena. Foi o meu maior erro. Naquele tempo, a rodovia entre as cidades de Cruz e Acaraú estava construída. Só faltava a ponte. No caminho,
Encontrei o barqueiro que fazia a travessia, voltando para casa. Então ele saiu pra qualquer lado, desatinado por causa do fora que ele levou. Ele só queria ser herói. Achei estranha aquela trilha entrando nos mangues. Perguntei novamente ao barqueiro se era seguro, se haveria barcos para atravessar o outro braço de rio, etc. Ele me garantiu que sim. Não vou nem tentar desenhar essa trilha. Pense numa lama. Somente me dei conta da roubada em que havia me metido quando cheguei no fim da trilha, e não havia nada, nem barco, nem ninguém. Eu estava ilhado. Olha, realmente eu gosto completamente diferente. Ao invés daquela coisa, sabe, todo divertido. Eu prefiro todo planejado. Eu acho maravilhoso. Sabe aquele cara parecido com Até que avistei 2 rapazes andando na outra margem. Gritei por ajuda. Um dos rapazes foi em busca de um barqueiro enquanto o outro ficou comigo para fazer companhia. O tempo passou e nada. Ameaçava chover, e só havia uma armação de coberta. O desespero faz a gente cometer erros. Resolvi atravessar o rio a nado para ver o que estava acontecendo, porque demorava tanto. Não queria anoitecer ali. Atravessar a nado não era problema. Estava acostumado. O problema foi, quando estava no meio do rio, lembrar que não havia amarrado a bicicleta nem escondido minha bagagem, dinheiro inclusive. Imediatamente uma tragédia se desenhou na minha cabeça, mas olhei para o meu relógio à prova d'água Cássio última geração e bateu um alívio. Se roubassem todas as minhas coisas, eu teria dinheiro para passagem de volta. Junto do meu amigo que me esperava do outro lado do rio, saí desesperado em busca de um barqueiro para recuperar minha bicicleta e minhas coisas. Deu trabalho conseguir alguém. Até que consegui um barqueiro para me ajudar. Na travessia do rio encontrei o outro barqueiro que também fora me ajudar, contratado pelo rapaz da outra margem do rio. Não posso descrever o alívio que senti quando vi minha bicicleta, intacta do jeito que a havia deixado. Eu me imaginava voltando para casa sem minha bicicleta, completamente humilhado, sob a gozação dos amigos, o riso da família, enfim. Entrei na cidade de Cruz acompanhado de 2 rapazes que me ajudaram na travessia e mais um punhado de curiosos que se juntaram ao séquito. Todo sujo de lama, vestido somente com uma sunga preta e chinelas, traje habitual de viagem, eu empurrei a bicicleta sob os olhares da cidade. Cidade pequena, sabe como é. Logo todos estavam sabendo do meu resgate. Eu era uma espécie de celebridade momentânea. Resolvi meus problemas de hospedagem e depois me dirigi ao clube local para uma festa. Fui a convite do rapaz que me ajudou na travessia e fiquei na mesa de sua família. Logo senti uma conexão com a filha do casal, irmã do rapaz que me ajudou na travessia. Conversamos um pouco e depois fomos dançar. Eu estava encantado. Eu estava cansado e precisava ir embora para continuar a viagem no dia seguinte. Ela me perguntou se poderia acompanhá-la até sua casa. E lá fomos nós. Eu a narrar as minhas aventuras em primeira mão para aquela encantadora menina, cujo nome não lembro. Deixei a menina em casa e fui dormir. Não lembro de muita coisa naquela noite, estava muito cansado. No dia seguinte, quando me dirigia para a padaria, para tomar o café da manhã, fui abordado por um dos rapazes que me ajudaram na travessia do rio Acaraú. Tentei explicar para o amigo do irmão da menina que não havia acontecido nada.
Me despedi dos dois e entrei na padaria como disse que ia fazer. Lá dentro, no entanto, não pedi nada. Ao contrário, fiquei observando à porta da padaria os dois amigos sumirem de vista. A vida às vezes nos põe à frente de dilemas e nos impõe escolhas. Naquele dia, eu escolhi Jericoacoara ao invés de um irmão ciumento. Assim que os dois rapazes desapareceram da minha vista, voltei direto para a pousada, paguei minha conta e parti. Ainda hoje, faço qualquer coisa para fugir de briga. Posso até ser chamado de fraco, mas quem somos nós? Para julgar o valor de uma briga, qualquer briga. Não me orgulho desse episódio. O rapaz tinha lá sua razão, eu abusara um pouco, é verdade. Apesar disso, não havia motivos para maiores alardes. Afinal, entre mortos e feridos, ninguém saiu machucado. Só me senti seguro quando me vi no meio dos matos. Ele acordou de ovo virado, desesperado porque sou... Finalmente tomei café da manhã, quando cheguei em Aranaú. De volta à beira do mar, faltava vencer a última etapa da viagem. Sabia que não ia ser fácil, pois, embora a maré estivesse seca de tarde, já não era viva. Realmente não foi uma pedalada fácil. Não obstante, foi a primeira vez que vi o jacaré coarando ao sol. A coara do Jerico, Jericoacoara. Por volta das 16 horas, cheguei aos pés do serrote. Poderia contornar pela estrada, mas era bem mais longe. Preferi empurrar a bike ladeira acima. Naquele dia, eu pedalei no serrote. Desci a ladeira sem freio, não sei como não levei uma queda. Foi Deus. Depois de 5 dias pedalando pela praia, cheguei em Jericoacoara. Fui direto para a pousada da Dona Isabel, onde fui recebido por seu filho, o Mário. Segundo a caminho de Jericoacoara, tomando uma cerveja na praia de Amufala. A caminho de Jericoacoara, A caminho de Jericoacoara, a caminho de Jericoacoara, a caminho de Jericoacoara. eu, Elizabeth e Flávia. Fiquei em Jeri por apenas 2 dias, o suficiente para reencontrar pessoas queridas. Meu amigo Limão. Na década de 90, rolou a famosa festa das velas na casa de Zé Gato. Iluminamos a casa do Zé com dezenas de velas e chamamos o Limão, o rei das festas. As velas foram o troco de um lanche que fizemos, eu e 4 amigos. Ao voltar para a casa do Zé Gato, onde estávamos hospedados, era tarde, e o único lugar aberto era um trailer de sanduíches de manteiga. O comerciante não tinha troco, somente velas. Dezenas. A festa foi um sucesso. Jeri inteira compareceu. Quem chegou recebeu uma vela e muito blá blá blá. Uns perceberam que estavam se queimando e trataram de arrumar um canto para a vela, outros se queimaram. E é a vida. Depois de alguns dias em Jeri, coloquei a bicicleta na caçamba da caminhonete e fui para Jijoca. Lá, negociei com o motorista do ônibus para levar a bicicleta no bagageiro e rumei para Fortaleza. Fiquei pouco tempo em Fortaleza e logo segui para o segundo objetivo daquele ano sabático: sair com a viola debaixo do braço e perambular pelo Brasil. Passei 6 meses viajando, mas claro que não sobrevivi da minha música, senão das 5 cadernetas que abri na caixa com o dinheiro da minha rescisão contratual. No fim da viagem, cheguei em São Paulo, onde fiquei hospedado na casa dos meus tios. Como sempre, eles me receberam muito bem. Aproveito a oportunidade para agradecer o acolhimento por parte desse casal tão querido, verdadeiros mestres de filosofia. Naquela ocasião, me trataram bem como de costume, apesar da aparência estranha que eu tinha. Cabelos longos na cintura, encaracolados ao estilo hippie. Certa noite vi uma bicicleta encostada na parede da casa e pedi para andar na cidade. Ainda hoje me lembro do comentário em tom de brincadeira que meu tio fez e que me deixou todo orgulhoso, especialmente por vir daquele filósofo tão famoso. Peguei a bicicleta e saí pedalando pelas ruas de São Paulo. Lembro que era de noite e não havia muito movimento. Subi pela Avenida Rebouças e entrei na Avenida Paulista. Naquela época, existia um bar chamado Riviera, logo no começo dessa avenida. Por coincidência, 3 amigos meus cearenses estavam bebendo cerveja em uma mesa na calçada deste bar.
Um deles era justamente o que havia encontrado na praia de Mundaú, no segundo dia da minha aventura de bicicleta pela praia, de Fortaleza a Jericoacoara. Meus amigos de fato pareciam surpresos, pois não esperavam me encontrar em São Paulo. Ainda por cima, de bicicleta e cabelo na cintura. Inicialmente, eu havia espalhado em Fortaleza que iria de bicicleta pela praia até São Paulo. Contudo, depois de verificar a impossibilidade desse feito, resolvi viajar para Jeri. Quando eles perguntaram se estava vindo de bicicleta de Fortaleza, achei que estavam de brincadeira comigo, já que era obviamente inviável tal façanha. Por isso, para não ficar por baixo, resolvi confirmar a lorota. Conversamos um pouco e depois fui embora. Com o tempo, esqueci aquele encontro inusitado. Cerca de 20 anos depois, eu estava de férias em Fortaleza, quando fui convidado por um amigo, artista plástico, para uma recepção no seu ateliê. Lá fiquei conversando com um daqueles amigos que encontrei na Paulista. A certa altura da conversa, ele relembrou nosso encontro em São Paulo. Por isso, escolhi essa viagem como tema dessa HQ. Não quero virar lenda por causa de uma mentira. Não poderia terminar essa história sem apresentar a verdadeira heroína, minha Caloi Cruiser Montana, uma respeitável senhora de 35 anos, claro, com algumas plásticas. Aí, em uma foto de julho de 2024, na praia do Caça e Pesca no Ceará. Sempre prefiro ela para viajar, pois é tão velha que ninguém quer roubar. Nunca me deixou na mão. Agradeço a todos que tornaram possível essa HQ, desde inventores da roda até vendedores. Uma coisa que interessa a todo mundo. E eu, Elizabeth Flávio, estamos no segundo a caminho de Jericoacoara, tomando uma cerveja na praia de Amufala. A caminho de Jericoacoara. A caminho de Jericoacoara.